Terceira Guerra Mundial. Será que a gente tá chegando perto disso, gente? Não é querendo falar nada não, mas o negócio tá ficando bem tenso. No entanto, a gente tá começando a ter uma calmaria um pouco maior também. Por mais que Israel e Irã ainda estejam em guerra, já estão sendo convocadas muitas e muitas reuniões para tentar apaziguar isso, bem como vários países influentes, como por exemplo China e Estados Unidos, ao mesmo tempo que dão declarações muito fortes, também falam em paz. Então assim, dá pra gente ter uma certa tranquilidade em relação ao que tá acontecendo, mas enfim, se tá tendo guerra no mundo de hoje, com bomba nuclear, enfim, esse tanto de recurso que a gente tem para realmente causar uma destruição em massa, sempre é bom estar atento e estar com medo, né? Então assim, não julgo quem tá com medo também. Meu nome é Leon Davi, eu sou consultor de investimento e a gente tá trazendo aqui esse quadro que eu ainda não dei o nome, inclusive tô esperando vocês falarem aí no comentário qual nome vocês querem para esse quadro, pra gente realmente ter esse resumão da bolsa toda semana, para entender o que tá acontecendo, resumão das notícias do mercado, para entender como que a gente faz, o que a gente faz com a nossa grana. Esse é o ponto aqui, beleza? Irã e Israel estão em guerra, os ataques começaram através de Israel, mandando mísseis na base de bombas, né, do Irã, em outras destinações também, e o principal motivo que Israel fala que começou essa guerra seria porque o Irã estava desenvolvendo bombas nucleares e Israel não ia querer pagar para ver, ou seja, não ia querer que Irã concluísse as bombas nucleares, então Israel atacou antes. Isso gerou também uma guerra ali entre os dois, o Iraque no meio e os Estados Unidos, inclusive, dando várias declarações polêmicas, como por exemplo, os Estados Unidos chegou a falar que se acontecesse alguma coisa com as bases deles, eles revidariam como nunca antes. Então um cenário de tensão, e a China também joga uma declaração bombástica, é muita coisa acontecendo, mas entender também que no meio da guerra, quando teve Rússia e Ucrânia também, todo mundo imaginou que seria uma eclosão de uma guerra mundial, mas assim, tem que ir com calma, tem que entender que esses conflitos, por mais que aconteçam de forma muito forte, eles são ponderados, enfim, é realmente tomar cuidado e também não ceder a um sensacionalismo barato que estão fazendo por aí. Então assim, eu acho que não vai ter guerra mundial não, mas é sempre bom estar de olho, claro. Não que a gente possa fazer muita coisa, né? Como que isso pode afetar a gente e o nosso dinheiro? Bom, para começar assim, questão de efeito no país, a gente pode ter um problema muito sério com alta de petróleo, porque assim, vai pressionar muito o combustível e inflação principalmente. Inflação aumentando, o petróleo também, consequentemente, outras coisas que dependem dele, como gasolina, combustíveis, que nem eu falei. E além disso, no cenário global, a gente tem uma instabilidade muito grande, encarece o preço de energia como um todo também, e outros problemas que são muito genéricos. Mas a questão aqui não é o que eu faço agora, e sim, a pergunta que você tem que fazer aí que está assistindo é: o que eu deveria ter feito para estar blindado a esse cenário? Essa é a questão, gente. Eu não vou ficar aqui trazendo um vídeo novo para falar assim, ah, pessoal, agora faz isso, agora faz isso. Claro, tem mudanças que a gente tem que mudar a estratégia, isso aí é óbvio. Uma pessoa que não muda, que não se adapta, muitas vezes vai perder para coisa mais simples. Então, assim, a gente tem que ir com calma e mudando se necessário, tá? No entanto, o ponto focal é todo esse. A gente, na verdade, não tem que mudar pontualmente. A gente tem que mudar como um todo. Então, a gente tem que construir uma carteira que esteja blindada a esses cenários. Leão, como que eu faço isso? Então, tem algumas formas. Por exemplo, uma coisa muito comum que acontece com grandes investidores e com pessoas também, investidores normais, é a fuga de capital para o ouro. Então, você tem muitas pessoas desinvestindo, ou seja, tirando seus investimentos, liquidando seus investimentos e comprando ouro. Então, é uma coisa que acontece bastante e tende a acontecer em cenários de instabilidade global. No entanto, como eu falei, não é comprar ouro agora que vai salvar você. Não é comprar ouro antes que vai salvar você. O que vai te salvar, na verdade, é o seguinte: você tem que construir uma carteira pensada para diferentes cenários, que é justamente essa metodologia que a gente traz aqui na Stocks. A gente não quer construir uma carteira para ganhar muito quando a bolsa brasileira estiver bem, ou para ganhar muito quando os juros estiverem muito altos. A gente quer te proporcionar um retorno bom e médio, vamos dizer assim, ou seja, uma relação entre risco e retorno muito interessante durante todos esses tipos de cenários. Então assim, tá tendo guerra no mundo? Sua carteira tá blindada. Tá tendo uma hipervalorização da bolsa americana? Sua carteira tá blindada. Então é esse tipo de coisa que faz com que a gente tenha maturidade dentro da nossa carteira. Não é ficando a tentar acertar timing, até porque, vou colocar um gráfico aí na tela, basicamente mostrando quantos % de cada estratégia, né, de cada atividade que vai de fato trazer retorno para você. E aí você pode ver que a maior parte de retorno que você tem em uma carteira é a asset allocation, ou seja, como que você vai alocar a sua carteira, ou seja, a gente vai investir uma parte aqui em inflação, uma parte em renda fixa, uma parte em bolsa americana, uma parte em bolsa global e por aí vai. Você pode ver que só uma parte muito minoritária tem a ver com security picking, que basicamente é escolher ações pontuais com base no que você julga ser seguro ou não. O stock picking também é uma parte muito pequena e o market timing também uma parte extremamente
pequena. Então, assim, não é o market timing, não é escolher uma ação pontual que vai trazer uma carteira muito boa para você. É realmente definir a estratégia que você quer seguir. Inclusive, eu tô colocando aí na tela também para vocês verem um gráfico do S&P 500, que é um tipo de investimento que a gente usa aqui na Stocks também, e mostra como ele se comporta em diferentes cenários. Então, assim, a carteira cai em alguns cenários, cai, crise subprime, os Estados Unidos praticamente colapsando. Como que o S&P 500 não vai cair? É óbvio que cai. Mas se você tem uma estratégia que considera que isso possa acontecer, esse risco esteja meio que previsto, naturalmente, se você sabe disso, você vai ter uma contraproposta em relação a isso, não é isso? Você vai ter uma outra atividade dentro da sua carteira que vai fazer tipo um contraponto a isso, que é a tal correlação negativa. Então, quando um cai, o outro sobe. E esse tipo de estratégia que faz com que sua carteira tenha uma estratégia vencedora, tá? E assim, se você quer uma carteira personalizada para você, não só carteira de investimentos, mas também um planejamento financeiro global que vai te deixar blindado a diferentes tipos de cenário, clica aqui no link na descrição pra gente conversar, bater um papo, só preencher o formulário, que a gente vai entender melhor como que a gente pode te ajudar, beleza? Voltando pro vídeo aqui, pessoal, então como vocês podem ver, assim, por mais que o S&P 500, por exemplo, tenha diversas crises e passe por momentos horríveis, ele sempre se recupera no longo prazo, e é esse tipo de relação que a gente gosta de trazer pra carteira. Tem oscilação no curto prazo? Tem. Tem momentos que a pessoa vai ficar 3, 4, 1 ano com uma carteira negativa? Tem, acontece também. Mas o ponto é, e no longo prazo? E em 10, 15, 20 anos? Então é esse tipo de coisa que a gente traz aqui pra carteira dos clientes e que vem dando muito certo, tá bom? Passando para outro cenário, sem ser guerra, a gente também teve o Fed aumentando uma taxa de juros dos Estados Unidos entre 4,25% e 4,50%. E voltando aqui para o Brasil agora, a gente teve a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic anunciada pelo Banco Central de 15%. Uma medida, assim, absolutamente preocupante para controlar o cenário atual. O cenário de inflação realmente é uma coisa muito bizarra que está acontecendo, até porque não sei se você sabe, mas é o recorde de maior taxa desde 2006. Vocês têm noção do tanto de coisa que aconteceu desde 2006? Impeachment da Dilma, aconteceu greve dos caminhoneiros, pandemia, e a taxa de juros não chegou a esse patamar. E agora no governo Lula está chegando. Então, assim, a gente tem que realmente admitir, independente se você é promotor ou detrator do governo atual, você tem que admitir que a gente tem que reconhecer que o cenário realmente é muito preocupante. A Câmara aprovou um regime de urgência para derrubar a alta do IOF, o que dá um pingo de esperança pra gente, para que mude alguma coisa, porque assim, por mais que aquela questão dos fundos dos ETFs tenha voltado, o Haddad tenha revogado, ainda ficou muito pesado pra gente. O IOF aumentou muito, então assim, ainda é prejudicial pra gente, e a gente tem que achar um jeito de sair disso. Então assim, seria ótimo se isso conseguisse ser derrubado de fato. Mas também, como se não fosse surpresa, né, o Lula foi lá e defendeu o Haddad, falou que não dá pra ceder sempre, que o IOF tem que acontecer. E assim, gente, é isso que o Lula quer, na verdade. O Haddad e o Lula estão trabalhando junto, que assim, o Lula ele vai ter uma última chance agora de se reeleger. E o que ele vai fazer pra conseguir se reeleger? Basicamente, a assinatura dele, que é populismo. Tirar dinheiro da classe média e entregar para as pessoas mais pobres em tom de amor, moral e social, pra conseguir de fato manter alguns votos dele, porque ele tá com uma taxa de desaprovação que beira os 58%, isso é muita coisa, e ele não vai conseguir se eleger se ele não fizer uma gracinha ali para quem eventualmente vota nele. Então assim, pessoal, cenário preocupante como sempre aqui no Brasil, né? Como eu falei, o ideal aqui para você não é tentar acertar um tempo de mercado ou escolher a melhor ação, e sim criar uma carteira que realmente traga uma relação risco-retorno muito boa para você. Não esquece de clicar aqui no link na descrição para você realmente conseguir conversar com a gente, marcar uma consultoria, conseguir conversar com a gente entender como que a gente pode te ajudar e montar uma carteira personalizada só para você, beleza? Pessoal, muito obrigado pelo vídeo, não esquece de deixar o like, um abraço e até mais.